Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto que é assim muito importante, principalmente para quem, né, pretende fazer aí uma faculdade, um curso técnico, que é chamado de fichamento, tá? A gente vai conhecer um pouquinho desse gênero textual hoje e vamos praticar esta semana, tá? Ele é muito parecido com a resenha, só que ele é mais objetivo. Então eu acho que vale muito a pena a gente aprender a fazer um fichamento, tá bom? É, Para começar, o que que é um fichamento, tá? O fichamento vem da palavra ficha, que quer dizer o quê? Criar anotação, escrever algo de algum livro, de preferência de algum livro, tá? A ideia é identificar obras diferentes, né? Então, assim, vamos supor, nós estamos falando sobre beleza. Aí eu passaria para vocês, pelo menos, além do livro que a gente tem lido, né? Esse aqui, da Ditadura da Beleza, nós leríamos mais dois livros, se a gente tivesse esse tempo, né? E aí, o que, que vocês fariam? Fariam um fichamento desses livros, né? Fariam aí sublinhar, destacar essas partes dos livros e depois vocês iriam escrever essas partes que vocês sublinharam, que vocês destacaram, tá? Para quê? Para poder fazer aí uma crítica, né? É muito parecido com a resenha que a gente já tem visto aí nas aulas passadas, tá? Existem dois tipos de fichamentos que nós vamos focar, tá? É o fichamento bibliográfico e o fichamento ou de leitura ou de resumo, eu gosto de chamar de leitura, tá? Que é quando a gente vai, além de destacar aí a parte importante, aquilo que marcou a gente, nós acrescentamos a nossa opinião, o nosso pensamento a respeito daquele assunto, daquele determinado tema, tá? Eu coloquei aqui essa imagem também para a gente ver que tem o fichamento exclusivo de livro, tá? Que é a anotação de comentários sobre uma obra para a produção da sua resenha. Tem o fichamento de um texto, que é quando a gente faz aí um resumo do conteúdo da obra. Isso aqui é muito bom, gente, para a gente fazer até nas outras matérias, matemática, história, geografia, que são matérias que têm bastante conteúdo, que tem bastante coisa para a gente ler. É muito bom fazer esse fichamento de texto. Isso é um hábito que eu tenho, tá? Deixa eu ver um livro meu aqui. Ah, não, meus livros estão do outro lado. Eu tenho esse hábito de pegar um livro para ler e aquilo que eu acho que é muito bom, que eu quero gravar, escrever em outro lugar e tal, eu destaco, tá? Eu tenho esse hábito. E aí é um fichamento de texto. E tem o fichamento de citação, que é quando eu copio exatamente o que está escrito no texto para poder usar depois, tá? Independente desses tipos, os nomes que nós vamos dar para esses fichamentos vão ser o bibliográfico ou o de leitura, tá? Então a gente vai conhecer a partir de agora esses dois tipos de fichamento. O fichamento bibliográfico, ele é simples, porque ele seleciona as partes mais importantes aí do texto e passa para a ficha ou para a folha de papel. Muito simples, né? É copiar e colar, transcrever, tá? Aí olha esse exemplo, tá? Olha para esse exemplo aqui. A frase completa é: aos poucos, ao adquirir mais experiência, cada pesquisador define que tipo de organização é mais adequada para o seu campo de pesquisa e para a sua forma de trabalho. Essa frase enorme está na página 19. Eu vou fazer um fichamento bibliográfico, então eu vou copiar as partes que eu achei mais relevantes dessa citação. E aí vai ficar assim: aos poucos, cada pesquisador define a organização mais adequada para a sua forma de trabalho. Eu resumo, né? Eu objetivo aquilo que está muito grande. A gente tem que prestar atenção em três coisas. O primeiro, que você pode citar apenas pedaços de frases, mas deve ter cuidado para que suas frases não percam o sentido, tá?
Porque se perder o sentido, aí vai ser difícil até mesmo para você, quando você for rever o que você fichou, para você entender. Segundo aqui, ó, isso é só um exemplo, esse aqui é só um exemplo para que você tenha uma ideia do que eu estou falando. E nesse caso, a reticências dentro do colchete, ó, esse tipo de pontuação é importante porque ele indica que você tirou mesmo uma parte da frase, em que tinha mais conteúdo, mas que você não achou relevante usar, tá? Isso é muito importante. Essa pontuação é exclusiva de fichamento, de resenha, de resumo, tá? A gente tem que usar a pontuação certinha. Segundo cuidado que a gente tem que ter, você deve colocar a citação conforme está no texto original, com cada letra, com cada vírgula, com cada acento, com a letra maiúscula ou minúscula. Você tem que ter esse cuidado, tá? Por quê? Se você mudar, deixou de ser o texto original e aí perde a credibilidade. Terceiro, você tem sempre que conversar com o seu professor. Se você não entendeu qual é a proposta, você tem que conversar com o professor para saber, professor, esse fichamento é para ser feito aonde? Na folha de caderno, na folha 4, no Word, no PDF, no PowerPoint, aonde que é para eu fazer, tá? E obedecer esse comando, tá bom? Eu, como professora de vocês, vou pedir para fazer no caderno ou na própria folha, se tiver espaço, tá? Agora, o segundo tipo de fichamento é o fichamento de leitura. Ele é um pouco mais elaborado porque ele exige uma leitura crítica, ele vai abrir espaço para a sua opinião, tá? Então, você faz tudo que a gente viu aí no fichamento bibliográfico, mas acrescenta aí as suas considerações pessoais, tá? Você vai compreender o que você leu e você vai escrever do seu jeito, ok? Não levando em consideração as citações que você destacou. Seria uma explicação das citações que você colocou inicialmente com uma interpretação do texto, uma reconstrução onde você pode expressar parcialmente uma opinião a respeito da ideia. Para isso, é bom que você possua mais leituras a respeito do tema. Quanto mais a gente lê sobre o determinado assunto, mais conteúdo a gente tem para falar sobre esse assunto. Tá? E aí é leitura mesmo, leitura, assistir filme, assistir uma entrevista, isso tudo conta, gente, pra gente ter conhecimento. Agora a gente vai treinar. Eu trouxe aqui 3 textos, nós estamos falando da ditadura da beleza, então eu trouxe aqui 3 textos pra gente conversar, tá? O primeiro é esse aqui do autor Fabrício Carpinejar. É um poeta que eu sigo no meu Instagram e eu gosto muito das produções dele. E ele diz assim: alguém perguntou para ele, e quanto à beleza? Você acha que ele é um componente importante nas relações, o ser belo? E ele disse o seguinte: eu acho que a beleza das palavras é fundamental. Se você sabe falar no ouvido, no ritmo do vento, fazer pausa, criar melodia, você vai se tornar automaticamente bonito, porque a mulher fecha os olhos para sentir prazer. A voz são os olhos abertos da mulher. Olha que lindo, né? Como colocar aí a beleza no ponto de voz e não de aparência, né? Isso é lindo. O texto 2 também é de um autor que eu amo, que é o Rubem Alves, e ele diz o seguinte, que se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 letras, sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Lindo também, né, gente? E o terceiro texto, que também é de um autor que eu amo, que é o Padre Fábio de Mello, ele diz o seguinte, que a vida requer cuidado, os amores também. Flores e espinhos são belezas que se dão juntas. Não queira uma só, elas não sabem viver sozinhas.
Quem quiser levar a rosa para a sua vida, terá de saber que com elas vão inúmeros espinhos. Não se preocupe, a beleza da rosa vale o incômodo dos espinhos. Lindo, né, gente? Ai. Então, esses 3 textos trouxeram a mesma temática, que é sobre a beleza, sobre o olhar à beleza, tá? E aí, o que a gente teria que fazer? A gente teria que montar um fichamento bibliográfico. Então, eu, Vanessa, tá? Montei o que eu acho que seria o meu fichamento bibliográfico, as partes desses 3 textos que eu achei mais importantes. E aí, do texto 1, eu selecionei essa parte, ó. Eu acho que a beleza das palavras é fundamental. Usei a pontuação para mostrar que tinha texto antes, entre essas 2 frases, tá? E continuei. Porque a mulher fecha os olhos para sentir prazer, a voz são os olhos abertos da mulher, tá? Então, essas 2 partes para mim são fundamentais para esse texto 1. Do texto 2, eu selecionei. Se fosse ensinar uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas, porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes, tá? Então, eu selecionei essa parte do texto do Fábio de Mello. Eu selecionei que a vida requer cuidado, os amores também. Não se preocupe, a beleza das rosas vale o incômodo dos espinhos, tá? Como que seria para a gente fazer um fichamento agora de livro, né, de leitura? Eu usaria essas três partes selecionadas e colocaria minha frase de efeito. Os 3 autores abordam o tema beleza de formas diferentes, embora a essência seja a mesma, tocar a profundeza da alma, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido visualizar aí o que é um fichamento, como fazer, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!